David Icke em O mundo material é uma ilusão. O universo é uma realidade virtual. E o verdadeiro eu. Dublagem Flávio Vale. Deixe seu like e inscreva-se. David, deveríamos começar por Adão e Eva, mas você poderia nos descrever brevemente a estrutura do nosso universo? Bem, primeiro de tudo é claro que a explicação ocidental clássica de como o universo e o sistema solar foram formados, o Big Bang e todo o resto, é um absurdo completo, e até mesmo alguns cientistas dominantes estão começando a concordar. Escrevi bastante no meu último livro e falei nas minhas apresentações atuais sobre a Lua. E a explicação científica dominante clássica de como a Lua foi formada, por exemplo, é ridícula. Além disso, eles falam sobre o fato de que um tipo de planeta como Marte ter atingido a Terra quando a Terra estava se formando em um grande pedaço de terra, se separou e se tornou a Lua, chamada teoria WAC. E o que você encontra quando você tenta entender o que supostamente deveriam ser? Explicações científicas regulares. Quando você as lê, você descobre que, na verdade, essa era a teoria de alguém, que, de tanto repetir, se tornou uma teoria, um fato e depois do fato aceito. Descobrimos que não é nada mais do que uma teoria, não há nada nessa explicação sobre a Lua que tenha qualquer base real ou provas que suportem evidências, são apenas teorias. Você irá encontrar essas explicações de como o universo foi formado e o que é o universo. Então, essencialmente, todos os paradigmas científicos estão aliados? O que foi perdido por algumas pessoas de ponta e agora começam a envolver e abranger é a compreensão básica que estamos vivendo em um universo de realidade virtual, como um computador de realidade virtual. Um jogo fortemente avançado, e isso está sendo desperdiçado até este ponto pela ciência moderna. Por muitas razões, mas não menos importante, pois a ciência dominante é obcecada com o tudo que é físico. Tudo tem de ser físico. O que você pode tocar, ver, os 5 sentidos e a verdade sobre o que é o universo estão deitadas sobre mentiras que estão além dos 5 sentidos. E sobre o que Einstein disse sobre a realidade ser uma ilusão que persiste. Sim, o que Einstein quis dizer com essas palavras, de que a realidade é uma ilusão, embora seja uma ilusão persistente. Ok, então por que é persistente? Essa seria a próxima pergunta. E a razão de ser persistente é porque estamos vivendo o que equivaleria a uma internet sem fios. Este universo mesmo a ciência convencional, diz que 99,999% de tudo é feito de algo chamado plasma. E plasma é o veículo através do qual os sinais elétricos e as comunicações elétricas passam. O plasma é o veículo que passa pela comunicação elétrica. Estamos vivendo em um nível onde o universo é elétrico e essas informações elétricas estão na atmosfera em torno de nós. Nossos cérebros trabalham com comunicação elétrica. O corpo trabalha com comunicação elétrica para células. E o corpo que chamamos de corpo computador é o equivalente a um computador que capta a internet sem fio. Por exemplo, se eu pegar um computador agora, um computador portátil sem fio, conectado a nada, sintonizo a internet, ele vai puxar para fora do invisível. Por exemplo, esse estúdio de televisão tem internet sem fio agora. E onde está? Não podemos vê-lo, mas você sintoniza esse computador com a internet que vai puxar para fora do invisível e colocar uma realidade coletiva completa e cuja informação poderá ser acessada na Austrália, África do Sul, Ucrânia, Londres, Los Angeles, em qualquer lugar. Pois é uma realidade coletiva que é o que estamos fazendo através do computador do corpo. Estamos acolhendo essa realidade coletiva. Então, quando você olha para uma tela de computador que está pegando a internet, as imagens podem parecer sólidas, parecem um mundo sólido na tela e, da mesma forma que estamos pegando informações,
A partir disto que eu chamo de internet cósmica, os 5 sentidos estão transformando-as de informação vibracional em informação elétrica, que então será decodificada pelo cérebro para este mundo que achamos que está fora de nós. Porque essa é a ilusão, mas na verdade só existe em nossa cabeça, só existem quando nós decodificamos, e é por isso que alguns cientistas disseram. Ao longo dos anos, eu acho que Einstein, entre eles, certamente, muitos que esta realidade só existe neste sentido físico, quando é observado ou quando é decodificado. Da informação que foi construída para essa realidade holográfica que nós chamamos de mundo físico. Mesmo sabendo que isso é um mistério para a ciência, é por isso que os físicos quânticos olham dentro do átomo e dizem: os átomos fizeram o mundo físico, mas dentro do átomo não há nada. Está basicamente vazio. E como algo que não é sólido pode fazer um mundo sólido? A resposta é: não faz, porque tudo é uma ilusão, um processo de decodificação. E isso nos traz as perguntas, por exemplo, como o universo começou? Bem, até esse ponto ainda não podemos dizer exatamente como começou, mas o que podemos dizer é que não foi necessário nenhum Big Bang. Foi porque quando você está olhando apenas do nível físico da realidade, que está procurando explicações físicas. Bem, quando você está procurando uma explicação de como as imagens aparecem na tela do computador, você não está procurando por uma resposta física, você está buscando dados elétricos, informações de software. O universo foi criado por uma força de consciência que nos importou informações básicas, do que toda coisa é baseada. Assim como você pode escrever em um disco de software, num programa de software, o coloca na torre de computador que irá aparecer na tela. Conforme o computador decodifica a informação de lugares, etc., ela aparecerá na tela. Então a resposta de onde vem o universo pode ser: ele veio, seja qual for o onde. Colocaram a informação de construção original, a qual estamos decodificando constantemente nesse aparente mundo físico. É possível dizer que a matéria é energia que volta em forma de informação do eu? Ou volta como informação interna? Sim, eu colocaria assim, se alguém me perguntar o que é o universo em sua fundação. Eu diria, é informação. Se alguém me perguntar o que é internet sem fio, o computador pega essa informação, a converte para a realidade coletiva. Nós pegamos essa informação através do computador do corpo. E o corpo, como tem tudo o que um computador tem, ele decodifica para essa realidade. Em vez de estarmos na tela, a tela é aqui, na cabeça. Quando Einstein disse que a realidade é uma ilusão, embora seja uma ilusão persistente, a razão de ser persistente é a mesma razão de que quando o computador está ajustado para a internet sem fio. O que está na tela é uma decodificação persistente dessa internet sem fio. Então, quando olhamos para fora da janela e vemos um carro azul passar perto da casa, alguém também verá o mesmo carro azul, porque estamos todos decodificando a mesma informação. O que acontece a seguir, aliás, é daí que vem nossa unicidade. Vamos todos decidir o que pensar sobre essa informação recebida, no caso, o carro. Quem o está dirigindo, está sendo dirigido agora. Em outras palavras, a gente vê essa decodificação de diferentes maneiras. É isso que nos faz diferentes. Então, desse ponto de vista, o que é o corpo humano? Outra resposta a essa questão é: quem somos nós de verdade? O verdadeiro eu. O verdadeiro eu é a consciência. E este não é um corpo, é literalmente uma consciência. E por isso, quando as pessoas têm o que chamam de experiências de quase morte e eles experienciam uma saída do corpo, de repente experienciam uma ampliação fantástica de sua consciência e a capacidade de percepção de multidimensões. Esse é o verdadeiro eu. Nós, quando nos retiramos da lente que é o corpo, o veículo que experiencia esta gama de frequências minúscula que chamamos de mundo,
E este é um ponto importante para a percepção das pessoas entender o que é a realidade que estão experienciando. Quando falo sobre alcance pequeno de frequência, as pessoas olham para fora com seus olhos e elas pensam que estão vendo tudo o que existe no espaço. As pessoas olham para fora com seus olhos e elas pensam que estão vendo tudo o que existe no espaço, que estão olhando, mas não estão. Estamos captando apenas uma pequena faixa de frequência minúscula, e apenas dentro disso é o que os cientistas chamam de luz visível. Nós podemos perceber, fora desse pequeno grupo de luz visível, que percebemos a realidade. Há uma realidade infinitamente grande que não podemos ver e nem decodificar. Se eu estou sintonizando o canal 1 na tela da televisão, então conseguirei ver o canal 1. Mas dividindo o mesmo espaço, tem os canais 2, 3, 4 e 5, mas não estou sintonizando eles. Mas se eu mudar do canal 1 para o canal 2, conseguirei ver o canal 2. Eu não perdi o canal 1, não desapareceu. Eu só não o estou decodificando mais. Ele continua transmitindo, ainda existe, mas não estou captando ele. E esta realidade que chamamos de mundo é apenas uma banda de frequência estreita que este computador do corpo foi projetado a captar. E tudo fora disso não vemos. Por isso as pessoas pensam que veem tudo quando olham para as coisas, mas não. É pequena a faixa de frequência na qual as pessoas veem o mundo. Então, em essência, nós vemos o que sintonizamos? Sim, e isso explica muitos mistérios aparentemente inexplicados. Por exemplo, quando algumas pessoas dizem ver entidades não humanas que aparecem na frente delas, vindas de um lugar nenhum e desaparecem, ou veem um OVNI que aparece na sua frente vindo de sei lá onde e desaparecendo, o que acontece é que essas entidades, UFOs, entram na faixa de frequência humana e nós começamos a decodificá-lo. Então, de repente, eles saem de algum lugar que não sabemos onde é e desaparece. Mas, na verdade, ele não desaparece, apenas sai do raio de frequência que estamos decodificando e, por isso, nós não os vemos mais. É isso que acontece, não é nenhum mistério. E isso nos leva a algo muito, muito significante, fundamentalmente significante para a sociedade humana. Se eu sou um programador de computador que entende como os computadores funcionam, então eu programo um computador para que ele leia apenas aquela informação que eu quero que ele leia. Coloco na tela como uma realidade experimentada, apenas o que quero que ele experimente. Da mesma forma, na China, as pessoas não podem acessar os vastos caminhos da internet, porque lá o governo não autoriza. Mas se você entender como o computador do corpo decodifica a realidade, você poderá implantar programas que chamamos de crenças e ideias pré-concebidas. Você consegue fazer com que o ser humano decodifique a realidade que você quiser. E esse é o controle da raça humana. Vemos isso no cotidiano da sociedade. Quando alguém nasce, seus pais que não são maus, mas por terem sido programados a ver o mundo de uma forma específica, passam o que aprenderam adiante, ou seja, para seus filhos. As crianças então vão para a escola. E os professores estão passando para essas crianças as informações que lhes foram passadas, ou seja, estão programando uma realidade para as crianças. Através de todo esse período de sistema entre escola e faculdade. Devido às pessoas passarem por isso, absorvem o mesmo programa. Você, seus amigos, parentes, acabam todos confirmando essa realidade. A mídia está bombardeando constantemente as pessoas com este senso básico da realidade. Então, basicamente, as pessoas, em sua maioria, vê a si mesmas e o mundo sob esses termos. E é assim que vivem desde quando nascem até quando morrem. Vivem uma pequena faixa de possibilidade e percepção. E essa massa de pessoas assim fica muito mais fácil de controlar. E é assim que é feito. Então, como apenas alguns poucos podem controlar muitos, mais de 7 bilhões até então? Sim, através da manipulação do dinheiro e das finanças, também em alguns casos se aproveitam de seus altos cargos. Mas a verdadeira base é o controle dos humanos
pelos poucos. A programação de sua percepção, que foi imposta ao longo de sua vida sob a maioria, a programação da percepção deles é a base absoluta do controle da massa. E a base desse programa é: eu sou pequenino, eu não tenho poder, o que posso fazer? Quando acreditamos nisso, então não temos poder. Não porque não adquirimos poder, mas porque acreditamos não ter. E assim não expressamos, ficamos parados em fila, como ovelhas no campo. É por isso que nunca falo sobre conspiração. Se você gosta do mundo dos 5 sentidos, a conspiração financeira, política, guerras, sem também falar da natureza da realidade. Pois sem entender a natureza da realidade, você não pode entender a base real da conspiração e como somos controlados de forma massiva. Já que estamos falando de conspiração, podemos dizer que a religião foi criada como forma de manipulação, programando nossa percepção, e então a religião sequer lida com espiritualidade nenhuma? Essa é uma pergunta muito importante. E sim, as religiões são uma forma massiva de controle da humanidade. No passado, mais ainda, porém continua sendo hoje. De forma estendida, e essa é a razão. Essa realidade infinita que somos parte tem dentro dela possibilidades infinitas. É isso que somos, possibilidades infinitas, tendo uma experiência. Neste mundo, agora. Então tudo que nos tira daquele estado de todas as possibilidades e nos coloca para baixo, oferecendo uma única possibilidade, irá diminuir a escala de potencial de quem somos e o que podemos fazer. Eu tenho uma frase: se alguém puder me dizer no que eles acreditam e puderem dar um nome a isso, eles estão numa prisão. Seu senso de possibilidades irá diminuir. Porque o que acontece é, se você dizer, eu sou um cristão, sou um seguidor do judaísmo, sou um religioso, e imediatamente dar um nome, seu senso de possibilidades irá diminuir. Pois agora eu não sou mais uma possibilidade infinita, tendo uma experiência. Agora eu sou um religioso, sou um cristão, sou um judeu. E para ser isso, terá também regras e regulamentos a serem seguidos. Se você quer ser um religioso ou cristão, terá que se conformar com isso. Terá que acreditar nisso. E de uma criatura que tinha infinitas possibilidades, você entrou e está agora numa caixinha pequena. E isso é o que as religiões estão fazendo. Isso é o que todos os sistemas rígidos religiosos fazem. Portanto, esses sistemas de crenças chamados de religiões estão começando a se tornarem policiados. Porque se você for um religioso, não poderá acreditar nisso. Poderá ter tido um insight e dizer que as coisas podem ser feitas de outro modo, mas você não pode ter esse insight. E certamente não pode expressar porque você não é um religioso, ou cristão, ou um verdadeiro judeu, não importa sua religião. É assim que eles funcionam, se tornam prisioneiros, prisioneiros da mente, das emoções e prisioneiros da percepção. E respondendo à pergunta se podemos expressar a virtualidade através da religião, sim, mas não é a religião. Conheço muitas pessoas amorosas que seguem uma religião, mas da mesma forma muitas outras pessoas que seguem as religiões têm sido responsáveis pelos maiores crimes contra a história humana. Claramente não é a religião, é a pessoa. Como Martin Luther King disse, não é a cor da sua pele, é a força do seu caráter. Eu vou mudar levemente para o assunto no qual estamos agora. Não é o nome da sua religião, não é a natureza da sua religião, é sua natureza, que está expressando a espiritualidade através da religião. E é a sua natureza que está causando crimes em massa, o controle através da sua religião. Não é a religião, ela é só o seu veículo, é você que está fazendo isso. Falando sobre linha de vida humana, se entendermos que há um tipo de jogo, deve haver um porquê nesse jogo. Qual o propósito da vida humana? Para que estamos aqui? Qual é a predestinação da vida humana? Qual é o propósito, o ponto sobre a vida humana? Qual o objetivo?
A vida humana é uma experiência do que chamamos de vida humana e é um dos potenciais infinitos, com infinitas possibilidades. Nós, no nosso núcleo, somos infinitas possibilidades. E essa é a base para tudo. Algumas pessoas chamam de amor infinito, possibilidades infinitas, potencial infinito, mas dentro desse potencial infinito, somos potenciais diferentes, experiências diferentes e esse é apenas um deles. Se você for como um jogo de computador massivo, cósmico, que permite que a consciência tenha formas de experienciar, mas dentro da infinidade há muitas outras realidades virtuais sem fim, que são experiências bem diferentes e independente da razão. Às vezes você pensa que nunca tomaria tal decisão de estar aqui ou faria tal escolha, mas nós escolhemos estar aqui, pois não tem ninguém lá na outra dimensão com uma AK-47 apontando e nos ameaçando a voltar. Viemos aqui para experienciar. O X da questão é, aquilo que tomou essa decisão, que foi feita por um massivo e expandido ponto de consciência, e quem está experienciando a decisão, está experienciando de uma perspectiva muito reprimida, apertada. É por isso que muitas pessoas dizem, eu nunca concordaria em estar aqui. Aquilo não concordou, e aquele outro concordou. Uma das maiores partes dessa experiência, dessa realidade virtual do universo é que ele te dá uma experiência, um senso de que tudo está separado de todo o resto. Um senso de que eu sou eu e você é você, e o espaço entre nós significa que estamos não conectados. Porque no nosso estado verdadeiro de conexão de consciência, percebemos que tudo está conectado. E todos somos uma só consciência. Eu sou você e você sou eu. Eu sou tudo. E todos somos uma só consciência. Eu sou você e você sou eu. Eu sou tudo e tudo sou eu. E é assim com todo mundo. Uma vez que você perde esse senso de conexão, o senso de tudo ser uma expressão de tudo, você começa a ficar separado da percepção. E é aí que os conflitos começam a se quebrar. Nós, eles, dominação sobre eles, quando na verdade eles são você e você é eles. Mas essa realidade, nesse momento, perdeu esse entendimento onde tudo está conectado, mas estamos começando a requerer novamente. Gostaria de salientar uma coisa. Eu não estou sentado aqui de pernas cruzadas dizendo tenho todas as respostas, eu sei tudo e é assim que as coisas são. Estou faz 21 anos tentando simplesmente dizer. Ucrânia foi o 52º país que estive. Pesquisei e falei sobre isso. Estou me esforçando para repassar esse entendimento. Na verdade, estou tentando quebrar as barreiras que nos foram colocadas para acabar com essa visão errada sobre a natureza da realidade. Porque quando não entendemos, ficamos fáceis de controlar. Mas eu não estou aqui para dizer que tenho todas as respostas. Não é isso que estou dizendo, mas uma importante e vital. A base fundamental de estar perto do entendimento de coisas que não entendemos é a mente ficar aberta. E as ideias pré-concebidas dos sistemas de crenças os permite editarem a realidade e isso censura as possibilidades. Sócrates, na Grécia Antiga, disse: sabedoria é estar consciente do quão pouco sabemos. E quando você tem esse senso, sua mente sempre fica aberta para outras possibilidades sem uma porta fechar na sua cara. Oh não! Se isso for verdade, no que acreditei antes pode ser mentira, não aceito isso, vá embora. Em vez de agir assim, deixe as coisas fluírem. É ótimo quando você faz isso e como mistérios impenetráveis tornam-se lógicos. Nós deveríamos, então, aproveitar essa experiência? Uma das consequências tristes de se ter a natureza do eu e da realidade suprimida é que a vida pode tornar-se uma corrida. Tinha um comercial de um produto na TV britânica, há alguns anos atrás, que era assim. Uma mão segurava um recém-nascido, que de repente voou dessa mão como um míssil sobre sua própria vida. Ele cresceu, foi para a escola, começou a trabalhar, casou-se, teve filhos, tornou-se avô e numa velocidade foi para o túmulo e acabou.
São tantos caminhos e as pessoas estão nessa corrida. Mas se ao menos parassem um pouco e percebessem que isso é apenas uma experiência infinitamente pequena, com experiências infinitas de vidas infinitas, que é onde estamos, com consciência infinita. E que podemos relaxar um pouco mais e, como você disse, aproveitar a experiência. Eu descobri isso na minha vida, de que algumas das piores experiências desse momento tornou-se um dos melhores presentes que ganhei. Tem uma frase: a vida te dá os melhores presentes, às vezes brilhantemente disfarçado de seu pior pesadelo. Se aceitarmos tudo como uma experiência e depois nos movermos para outras experiências, para de ser tão reprimido emocionalmente, em todos os sentidos. É apenas uma experiência, aprenda e bola para frente. Nós vivemos para sempre. A experiência-chave coletiva que estamos tendo no momento é: se você der seu poder para outros, se achar pequeno e sem poder, dê-los para autoridades políticas, doutores, cientistas. Algo acontece. Você fica sem poder, porque deu poder aos poucos para ditar sua vida. A população em massa de todo o país dá seu poder para figurões da autoridade, e assim os poucos ditam as vidas dos muitos. A grande lição que está sendo colocada na frente dos humanos coletivamente, nesse momento, é como pegar seu poder de novo. E assim você retorna ao controle da sua vida novamente. Se você largar, outros irão pegar seu controle. E essa é a decisão. Estamos com a faca e o queijo na mão. Vamos continuar seguindo, entregando nosso poder aos poucos? Em outras palavras, viveremos numa ditadura fascista em 10 anos. Ou então pegaremos nosso poder de volta, e nesse caso, o sistema de controle cairá. A palavra-chave para mim é responsabilidade. Responsabilidade é a palavra-chave para entendermos como pegar nosso poder novamente, ou se vamos dar a outros. Os humanos têm sido programados e encorajados a culpar sempre os outros. Dizem que estão onde estão por culpa de alguém, daquilo, e isso, em outras palavras, quer dizer que ele não está no controle da vida dele. Eles estão, ele está, ela está, aquilo está, as circunstâncias foram essas, nada foi minha culpa. E quando você toma a responsabilidade de volta, você diz: ok, eu vou ser responsável pela situação na qual me encontro. Isso é o mesmo que dizer: eu tenho poder sobre minha própria vida e realidade, pois eu sou responsável pelo que acontece e pelo que está acontecendo. E então eu posso mudar o que acontece porque o poder está comigo, e a humanidade tende a dar o poder para os outros, para políticos, autoridades, porque de certa forma dar o poder é o mesmo que poder culpá-los por estarem onde estão. Os poucos apenas controlam a maioria, porque a maioria permitiu que acontecesse assim. Nós somos responsáveis e precisamos pegar essa responsabilidade e mudar. E o ponto crucial para mudar é se informar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. A todos, muito obrigado e que tudo dê certo para você!